Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia. Na aula de hoje, dando prosseguimento na nossa série de vídeos, na qual nós estamos desenvolvendo uma loja virtual chamada Jordan Shoes, hoje a gente vai implementar algumas funcionalidades básicas para a gente poder antecipar umas tarefas um pouco mais complexas que a gente vai realizar nas próximas aulas. A primeira coisa é a respeito dos tamanhos. Dentro da div tamanhos, eu gerei um input e um label utilizando o código do JavaScript mesmo lá com Create Element e fiz as definições da classe, do type, do name, do ID e do value com base em todos os 18 tamanhos que nós temos lá na loja da Nike. Então eu fiz o input e o label, basicamente isso. Defini uma classe chamada rádio para o input e uma classe chamada números para o label. Basicamente isso. E só coloquei o código aqui, coloquei aqui dentro, copiei. No CSS eu fiz pequenos acréscimos. No seletor números, eu fiz o acréscimo dessas linhas aqui. Basicamente eu arredondei as bordas, coloquei um display flex e fiz as centralizações. Um pouco mais para baixo também fiz o acréscimo para o estado hover dos números, para mudar a cor da borda e mudar o cursor para ponteiro. E também fiz o acréscimo aqui da classe rádio, inicialmente para ter o display none, que eu não quero que ela apareça, aquela bolinha do botão rádio. E fiz aqui uma classe chamada selecionado, só para contornar a borda, para destacar que ela está selecionada. A parte da interação de fato, para deixar marcado que está selecionado, para a gente saber o que foi selecionado, isso a gente vai implementar nas próximas aulas. Hoje é mais essa parte visual correspondente aos números, nessa parte da aula aqui. Em seguida eu vou mostrar alguns códigos para vocês e alguns detalhes que a gente precisa fazer de ajustes no nosso projeto. Então, se a gente for lá no nosso browser, se a gente abrir qualquer produto, agora a gente tem aqui os tamanhos e percebam que quando a gente passa a seta, aparece um contorno e quando a gente clicar, a gente vai ter que deixar ele marcado, porque isso aqui é o label do nosso input rádio que está sendo exibido, e não aquele botãozinho de fato. Então, se eu clicar, por exemplo, ele não fica marcado aqui, não aparece marcado para a gente, mas ele está selecionado. Mas a gente vai trabalhar essa parte de manipulação disso daqui só nas próximas aulas. Então, o foco principal era gerar essa parte visual aqui dos números, com isso a gente já tem uma apresentação mais interessante. Um outro ponto é com relação à questão desse ícone, que inclusive eu estou em cima, que é o ícone do frete. A seta está apontando para baixo. Quando a gente clica, a seta continua apontando para baixo. A gente tem que mudar a seta para uma seta que aponta para cima. E isso tem que ser feito. A gente tem que fazer esse ajuste no código. Isso a gente tem que fazer hoje, porque é um recurso relativamente simples. A gente basicamente vai ter que observar o evento de toggle para poder definir a mudança de classe. Então, para isso, lá no nosso script, lá no final do nosso script, a gente vai fazer o acréscimo das seguintes instruções. Nós vamos fazer a parte correspondente a mudar ícone do details fret. Basicamente isso. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma constante para poder selecionar o nosso details. Então details é igual a const details é igual a document.querySelector. A gente vai fazer a seleção só de um elemento porque a gente só tem um elemento na nossa página. Se a gente tivesse mais de um, a gente teria que trabalhar com querySelector all. Daí a gente vai definir o seguinte: para esse nosso details, a gente precisa adicionar um escutador de eventos que vai escutar o evento toggle. E para isso a gente vai trabalhar aqui com uma arrow function. Dentro dessa arrow function, o que eu preciso fazer? Eu preciso identificar o sumário e fazer a adição da classe ícone expandir ou da classe ícone recolher. Basicamente é isso, eu tenho que alternar entre essas classes, eu tenho que fazer o toggle exatamente entre essas classes. Então eu vou criar uma const chamada summary, que é para poder selecionar o sumário da minha área de detalhes. Document.querySelector. Eu vou selecionar o meu summary. O que eu tenho que fazer para o meu summary é utilizar o classList para poder utilizar o método toggle, para poder adicionar ou tirar a classe. No caso, ícone-expandir. E vou fazer Shift Alt seta para baixo para copiar a mesma linha, só que eu vou mudar aqui para ícone recolher. Ícone recolher. Então, basicamente, o que a gente vai fazer através do toggle é a adição de uma ou outra classe. É como se fosse um botão de liga e desliga. Ele coloca e tira, coloca e tira. Essa é a função basicamente aqui do método toggle do classList. A gente não está trabalhando com o add remove, a gente está trabalhando ao mesmo tempo com o add e remove. Mas como assim? Se estiver a classe expandir, ele coloca a classe recolher. Se tiver a classe recolher, ele coloca expandir quando a gente tiver um evento de toggle, que é de mudança de estado do nosso details, que é quando ele abre e fecha. Basicamente é isso. Então, lá no nosso código, se eu clicar em qualquer um dos produtos, aqui embaixo tem a setinha, está aqui bem do meu ladinho, ela está apontando para baixo. Se eu clicar, ela vai apontar agora para cima. A gente já consegue agora controlar o estado da mudança do toggle
para a gente mudar o ícone dessa parte aqui do Details do nosso Thread. Beleza? Então, um dos focos principais da aula de hoje de código era este aqui. Outra coisa super importante nesta aula seria uma questão de organização do nosso código. Se você for subindo aqui, você vai perceber, por exemplo, que a gente tem um comentário aqui no meio. Esse comentário aqui faz referência a duas ações que são correspondentes a ocultar o botão voltar e ocultar a seção de detalhes. Essas duas linhas de código, se vocês observarem, a gente faz ela aqui e lá dentro, bem aqui dentro de uma ação nossa do botão voltar, dentro do botão voltar, a gente faz as mesmas ações. Observem que são duas linhas com as mesmas ações. Botão voltar, style display none, section detalhes produto, style display none, e daí é a mesma coisa. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar essa parte do código, criar uma função para isso, que é ocultar botão e seção. Vai ser uma arrow function, e aqui dentro a gente cola aquele código, tá? Eu vou apagar aqui, beleza? Daí, se você achar que esse nome não está muito legal, você pode escolher outro. Eu vou copiar esse nome dessa função lá embaixo, vou para baixo. Aqui dentro, eu vou substituir essas duas ações pela função e abrir aqui os parênteses. Basicamente isso. Observem que a gente pegou parte de repetição de código e a gente encapsulou dentro de uma função. Vamos ver então se está funcionando de fato. Eu vou clicar em um produto. Observem, apareceu detalhes, apareceu o botão voltar. Vou clicar no botão voltar. Sumiu o botão voltar, apareceu o produto, ou seja, a parte de navegação está funcionando perfeitamente. Então essa é uma das coisas que era super importante da gente fazer. Outro ponto que a gente pode observar de melhoria no nosso código é na função GenerateCard. Se a gente for observar, ela é uma função que tem muitas linhas. Quando a gente tem muitas ações sendo feitas dentro de uma função, é um grande indicativo de que ela precisa ser refatorada e a gente precisa separar essas funcionalidades em funções menores e chamar somente essas funções. Primariamente, a função GenerateCard tem que gerar os cards e ela faz isso a partir das seguintes ações. A criação do card aqui pelo documents.createElement, na linha 26 a gente tem aqui a criação do card. Em seguida a gente tem identificações, preenchimento do conteúdo, beleza? Depois aqui a gente tem a colocação dela no container que ela tem que ficar, dentro da área que ela tem que ficar. Porém, aqui mais para baixo, a gente tem a chamada do card, que foi criado, a gente coloca um escutador de eventos para o evento de clique, para poder trabalhar a exibição da tela e o controle da exibição do que vai aparecer na tela, e depois o preenchimento da página de detalhes com os dados corretamente. Toda essa área aqui, por exemplo, é a parte do preenchimento do card. Então eu posso pegar essa parte, que é uma funcionalidade, que são muitas linhas, recortar, e dizer que aqui eu quero que execute uma função chamada preencher card, que vai receber como parâmetro inicialmente o card. Se eu precisar de mais algum outro parâmetro, depois a gente adiciona. Então eu preciso implementar essa função. Lá no final do nosso código, aqui para baixo, Ctrl ponto e vírgula, preencher card, que é essa função que a gente vai implementar. Const preencher card. Vamos fazer lá no modelo de arrow function, dizer que ela vai receber o parâmetro card. E dentro da área das chaves, a gente vai colar a definição, que é aquela parte do código. Beleza. Se a gente for observar, card é recebido e é utilizado aqui dentro. Porém, tem mais uma informação aqui dentro que também é utilizada, que é o product. Se você observar aqui, ó, product, ele é utilizado. Então, essa informação também tem que ser passada. Então, eu vou colocar lá em cima, vírgula, product. E lá na parte do código, eu vou fazer Ctrl ponto, aí a gente vai para a definição dela para a chamada, vírgula, product. Percebam que a função preencher card recebe o card e o produto, que vai ser utilizado para pegar os dados e preenchê-los. Lembre-se, Ctrl ponto, a gente navega entre os elementos. A gente basicamente fez uma refatoração. Com isso, se vocês observarem aqui, a função GenerateCard ela fica com menos linhas aqui. Inclusive, se a gente pegar e deletar essas linhas aqui de espaço, ela vai ficar menor ainda. Percebam que ela fica praticamente toda visível aqui na minha tela. Ela só não fica completamente porque o meu notebook ele tem uma resolução de 1366 por 768 e também as fontes estão num tamanho um pouquinho maior. Mas beleza, a gente já tem uma função que tem ali mais de 10, 12 linhas, geralmente aquela indicação que eu já passei em aulas anteriores. Se uma função tem 12 linhas ou mais, é um grande indicativo de que a gente precisa refatorar ela. Por exemplo, essa parte do preenchimento do card aqui, do inner.html, tem muitas linhas também. A gente poderia fazer isso aqui numa função externa, mas eu posso deixar isso aí como um desafio para vocês. Beleza, fizemos a alteração, a gente tem que testar. Na nossa aplicação, eu pressiono F5 para atualizar, se não, é importante você fazer Ctrl F5, que aí você faz uma atualização com a atualização do cache. Vou pressionar lá o F2
F12 para abrir o painel, porque caso esteja aparecendo lá no nosso console algum erro, a gente já tem que procurar debugar. Ele está dando um erro aqui, mas aparentemente não é nada muito sério. Então eu vou clicar aqui num produto. Ele está dizendo aqui que products is not defined, na linha 86. Então provavelmente eu errei o nome. Percebam aqui que para preencher o card, eu preciso de products, no plural, e não product. É products, com S. Então eu vou colocar products aqui e vou fazer Ctrl. E lá eu vou também passar products. Observem aqui, products. Se eu tirar o S, se eu for perceber, observem que aqui apareceu uma reticência. Eu tinha ignorado ela, não tinha prestado atenção. Então eu vou clicar aqui no S, products, é o nome correto. Agora sim, products, find products. Beleza. Feito isso, não está aparecendo ainda, vou esperar atualizar, vou atualizar a página, pode demorar um pouquinho. Observem que apareceu a nossa listagem de produtos, está aparecendo ali a página de detalhes, o que não é muito legal, né? Mas eu vou clicar aqui, percebam que apareceu os detalhes do produto. Vou mandar voltar, percebam, está normal, né? Aparentemente normal. Vou clicar em outro produto, aparecem os detalhes, aparentemente está normal. Deixa eu fechar aqui o painel, vou fazer aqui um Ctrl F5 para dar uma atualização com a atualização aqui do cache. Vamos esperar ele carregar tudo. Aqui ele está mostrando essa nossa funcionalidade. Isso não é muito legal, né? Não é para estar aparecendo isso aqui em princípio. Então eu vou clicar no produto e a gente vai ter aquele processo lá bem correto. Mas em princípio está aparecendo aqui essa parte dos detalhes e não deveria aparecer. Então vamos por parte. Eu fiz aqui uma ação e eu esqueci de um detalhe importante. A gente colocou a função ocultar botão e seção aqui dentro da função e não chamou ela a primeira vez. Eu preciso chamar ela pelo menos logo uma primeira vez. Chamo essa função uma vez, que é para que o botão voltar e a seção de detalhes fiquem ocultas. Beleza? Faltou só isso daqui. Fazer a chamada da função pelo menos uma vez. Com isso, deixa eu atualizar. Percebam. A página tem que aparecer com a listagem só dos cards. Embaixo não tem detalhes. Está funcionando perfeito. Vou clicar num produto. Cliquei. Observem que ele carregou. Vou mandar voltar. Observem que está funcionando tudo normal. Ou seja, na aula de hoje, nós fizemos basicamente alguns ajustes no nosso código do JavaScript. De código novo mesmo, a gente trabalhou essa parte aqui para poder mudar o ícone do frete. O ícone lá de detalhes frete. Beleza? Essa parte aqui especificamente. E nós fizemos refatorações. Por exemplo, a funcionalidade de esconder o botão voltar e esconder a seção de detalhes do produto, que são duas linhas de código, a gente encapsulou dentro de uma função. A gente colocou dentro de uma função chamada ocultar botão e seção. E a gente executou essa função uma vez, que é para o botão voltar e os detalhes ficarem ocultos. Mas essa ação também é usada em outro ponto do nosso código. Se a gente for observar, lá no nosso botão voltar, no escutador de eventos dele, a gente tinha duas linhas que faziam exatamente essa mesma ação. Então eu chamei a função aqui dentro. Então é um ponto aqui de refatoração. Outro detalhe foi relacionado à questão da função GenerateCard, que a gente tinha muitas linhas de código e a gente pegou as ações correspondentes ao preenchimento do card e encapsulamos em uma função chamada preencherCard, que recebe como parâmetro o card e products. Se eu clicar no Ctrl, a gente tem aqui todas as ações que são correspondentes a ela. Lembrando que toda essa parte aqui de comentário a gente pode apagar, console, inclusive, olha, por exemplo, tem um console aqui, eu posso vir bem aqui, deletar, não tem necessidade desse console ficar por aqui. Com isso, o nosso código está com 93 linhas. Então, a aula de hoje basicamente vai até este ponto aqui. O que a gente conseguiu fazer foi ajustes no código e algumas refatorações. Nas próximas aulas, a gente vai implementar novas funcionalidades para essa nossa aplicação. Como eu disse para vocês, a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!